Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com a Cíntia, né? Cadeira cativa. Boa noite. Falou um boa noite, tão desanimada, né? Muito bem, hoje nós temos a responsabilidade de encerrar a série de estudos sobre a disciplina do estudo, né? Não era para rimar, mas acabou rimando, né? Então nós fizemos aí uma sequência, já vou falar sobre isso, mas o texto de hoje é João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 19 a 47. João 5, 19 a 47 é um texto longo, sim, e eu hoje trouxe a minha Bíblia de letra grande, para eu poder ler sem óculos. João 5, 19 a 47. Eu vou orar antes da leitura. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, muito obrigado por Tua palavra. Nós, neste momento, suplicamos ao Senhor que ela fale profundamente ao nosso coração, que desde a leitura nós possamos sentir a orientação de Teu Espírito, que o Senhor assim nos ajude, nos oriente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, João 5, 19 a 47 diz assim: Então lhes falou Jesus: Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bem, é um texto longo, né? E por que eu fiz questão de ler esse texto longo? Porque
ele é um monólogo, né, de Jesus. Jesus aqui está falando, não sozinho, né, ele está falando para as pessoas, mas só tem a fala de Jesus. É uma fala muito importante. É claro que a gente não vai focar aqui em todos os versículos, senão a gente ia ficar aqui uma semana. A Cíntia tem conteúdo para isso tranquilamente, mas o nosso foco aqui, eu posso até adiantar para vocês, está lá nos versículos 39 em diante, né? Quando Jesus diz, então pode olhar aí de novo, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para tendes vida. E mais no finalzinho, quando o próprio Jesus diz que Moisés escreveu a respeito dele. Então, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu até aqui, por que a gente chega aqui hoje e qual é a proposta para hoje. Então, nós começamos no primeiro estudo lá da série sobre o estudo, né? Desenvolvendo uma espiritualidade saudável e a prática da disciplina do estudo, nós falamos sobre maturidade, eu e Diego. Então, nós analisamos lá o texto de 1 Coríntios 3. Depois, nós falamos sobre libertação, fui eu e a Aline, usamos lá o texto de João 8. Depois, na semana passada, Lucas e Mari estiveram aqui, foi a primeira vez que eu fiz com um casal, foi legal. Analisamos 1 Timóteo 4,13, né? Então nós falamos dos passos envolvidos nesse processo de estudo. E a ideia clara aqui hoje é a gente sair convencido de que a gente tem que estudar a palavra. É meio estranho, né? Porque todo crente já deveria estar convencido disso. Mas se alguém chega aqui hoje ainda não convencido ou não praticando essa disciplina, o que a gente espera, né, Cíntia? Ou é só a minha expectativa? Não, acho que a expectativa de todos que participam aqui. Você tem que falar, porque hoje está em vídeo, né? Mas amanhã a gente lança em podcast. Aí se você balançar a cabeça, o pessoal do podcast fica vendido. Muito bem. Então nós temos essa ideia, né? De que o estudo é uma questão muito importante. Bem, vamos olhar para o texto? Primeira questão. A Sociedade Bíblica colocou esses títulos em negrito, né? E ela colocou muito bem. Jesus explica a sua missão. Realmente o que a gente viu aqui no texto é Jesus dizendo porque veio, porque o Pai manda, então ele glorifica o Pai, ele vai explicando nos detalhes, né? Então tem vários detalhes que a gente tem que explicar. Mas por que Jesus tem que ficar explicando o que ele veio fazer? Por que Jesus tem que explicar a missão? Não estava tão claro o que Jesus estava fazendo? Vamos ao contexto, né? Importante. No texto anterior, né, nos primeiros versículos, começa ali um debate sobre o fato de que Jesus estava curando pessoas no sábado. E aí vem, né? Jesus tinha curado um paralítico, né? Estou abrindo aqui no início do capítulo. Sim. Mas a lei diz que tem que descansar no sábado. A lei diz isso. A lei diz aqui. Por que Jesus está fazendo diferente? Por que Jesus está tomando uma atitude diferente? Se ele é quem ele diz que é, por que ele está fazendo diferente do que a lei manda? E aí, nessa busca constante de se fazer o que a lei manda, se perdeu, vamos dizer assim, o principal, que é realmente você desenvolver um relacionamento com Deus. Quando você olha a Bíblia como uma lei, no geral, né? Quando a gente coloca a lei na nossa sociedade, a gente vê a lei com regras que fardo, né? Que se levam como um fardo e que você tem um benefício ganho ou um benefício retirado, né? Não cumpriu a lei, você pode ser preso, multado. E por aí vai. Eu não vi a parte do benefício. Né? O benefício é você continuar com a sua liberdade. Eu cumpri a lei, ganhei... Não ganhei nada. Você só continua com a sua liberdade, com o seu direito à liberdade. É verdade. Na verdade, a lei está ali praticamente para... Você não cumpriu, então a gente tira. E quando você olha para a Bíblia como uma forma de lei, automaticamente é meio que você tentar o tempo todo controlar aquilo e tentar tirar a liberdade. Nesse caso eu olho o tempo todo para a Bíblia contando com o direito da minha salvação.
Jesus está tendo que se explicar aqui então, porque os seus ouvintes, ou as pessoas que estavam vendo aquilo que ele estava fazendo, não conseguiam considerá-lo como Messias. Porque na cabeça dele, se ao fazer eu perco, se Jesus não está fazendo, então ele perdeu. Entende a ligação do raciocínio? Agora eu me perdi. Se perdeu? Quem se perdeu fui eu. Agora. Vai lá, repete aí. Vamos lá, o raciocínio. Muito profundo. Se na cabeça deles eles têm que cumprir a lei para ganhar a salvação, se Cristo não está cumprindo uma frasezinha do que eles consideram certo, fora, né? Ele está fora do contexto. Ele não pode ser um Messias, né? Ele não pode ser um Messias. Ele está descumprindo a lei. Então, a visão deles, a expectativa que eles tinham a respeito do Messias era, sobretudo, alguém que cumprisse a lei. Mas a perspectiva, alguém que está chegando hoje até pode fazer essa pergunta, então Jesus descumpriu a lei. Não, o problema é que eles limitaram o entendimento a respeito da lei. Exato. Então, essa coisa foi limitada. Jesus várias vezes falou, né? Se você vê um boi num buraco, você não vai socorrer, né? Elas podiam socorrer um boi, por que não podiam socorrer uma pessoa, né? É interessante. Exato. Isso. E é mais profundo, né? Mais do que quando você entende a Bíblia como uma orientação de como você vai desenvolver o relacionamento com Deus, então automaticamente você olha Deus deixou aqui uma orientação de que eu preciso tirar um dia para descansar, tirar um dia para estar somente com Ele, que eu preciso parar e ver a vida ao meu redor ao invés de ficar preso só naquela rotina de trabalho, só de ser sugado por essa rotina intensa. Não disse que você vai deixar alguém morrer ou deixar alguém sem ajuda, porque esse dia é estritamente proibido você fazer qualquer tipo de coisa. Na verdade, Deus, a ideia do Shabbat é de confiança em Deus, né? Você descansa porque Deus é quem trabalha por você, né? E era exatamente o que ele estava fazendo. A gente é complicado, né? E aí, pensando nessa perspectiva da cura, várias pessoas já me perguntaram assim, poxa, Jesus podia ter curado na sexta-feira, Jesus podia ter curado domingo, né? Essas pessoas, quando fazem essa pergunta, às vezes entendem que Jesus está sendo provocativo, né? De curar no sábado. Não é que Jesus está fazendo esse propósito para provocar as pessoas, né? Jesus está fazendo isso porque é a oportunidade que ele teve de estar ali diante daquele homem. Só que na cabeça deles, eles nem podiam fazer isso. Na verdade, o encrenca, nesse caso aqui, é que o paralítico, quando levanta, carrega a cama. Não é nem porque ele foi curado, não é nem porque Cristo fez. Você está carregando a cama no dia de sábado, não pode carregar a cama. É um negócio muito complicado, né? Então, Jesus tem que explicar a sua missão, porque, na verdade, as pessoas têm muita confusão sobre quem é o Messias. Então, elas idealizaram um Messias que não era Jesus, né? Dá para... Peraí, vou ler aqui uma parte que agora você falou, me chamou a atenção. Ele, no verso 30, ele diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando a gente pensa que ele tinha que estar de acordo com a vontade de cada pessoa que estava assistindo, porque Cristo ele se coloca na posição de fazer unicamente a vontade de Deus. Se ele fizesse a vontade dos fariseus, ele desagradaria o Pai. Exatamente. E aí, nesse pensamento, todo ser humano, né? A gente cria uma expectativa e assim como nós criamos uma expectativa, os fariseus criaram uma expectativa sobre o comportamento. Então, ele queria que o Messias agisse de acordo com o que eles pensavam. Entendi. Isso até faz relação agora, é a segunda questão que eu queria levantar para você. Quando Jesus diz lá no versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, o exame, o estudo que eles fazem das Escrituras é tão somente para verificar quais são os itens que eles têm que cumprir para alcançar a vida eterna. É meio que... Eu acho que
boa parte das pessoas que eu conheci durante toda a minha vida criaram muito... Percebi isso, né? Que criaram muito essa relação que é até pouco natural para o homem, né? Essa relação do eu faço, então eu recebo. Sim, uma relação de mérito, né? Sim. E automaticamente, quando você coloca esse desejo essa relação de mérito dentro da Bíblia, você coloca você se leva para essa questão do eu estou cumprindo todos os passos, então eu tenho o direito a isso. E aí quando você olha para a Bíblia como um conjunto de regras, uma fórmula para você ganhar algo, ganhar a salvação, ganhar a posição de estar no céu, ganhar, automaticamente você deixa de olhar para a Bíblia com o intuito que ela realmente tem. Né? De falar sobre Deus, né, sobre o plano de Deus. Quando você está falando, vai me saltando assim à mente vários textos, né, e também histórias que eu acho que é importante a gente trazer para esse momento. Por exemplo, quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. Então, essa ideia de maior mandamento é assim, qual é aquele que eu não posso deixar de cumprir? Porque se eu deixar de cumprir esse, eu vou para o inferno. Mas é exatamente isso. Tem essa ideia. Aí vem Jesus e eu vou usar uma expressão aqui, irmão, é só para você entender. Jesus dá uma rasteira neles, né? Mas não é que Jesus quer derrubar ninguém, mas Jesus não responde aquilo que eles querem ouvir. Porque se Jesus diz assim, o maior mandamento é dar o dízimo. Beleza, eu resolvo aqui, então estou cumprindo. Mas qual é o maior mandamento que Deus aponta? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar é mandamento aonde, gente? Por isso que eu te chamei de rasteira. Porque assim, amor não se cobra por força de lei. Ninguém ama a Deus porque existe uma lei que manda amar a Deus. Assim, aí o cara que faz a pergunta fica assim, agora quebrou, porque amar, como é que é amar? Eu nunca aprendi a amar, eu aprendi a obedecer, né? Esse é um texto. O segundo é o texto do jovem rico. Lembra quando ele chega até para Jesus? Qual é a pergunta que ele faz? Mestre, o que eu posso fazer, né? Depende da versão. Tem bom mestre que eu posso fazer para herdar a vida eterna, ou mestre que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna. E nos dois casos o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna. É a mesma coisa deles aqui. Eles examinam as escrituras porque julgam ter nelas a salvação. Então assim, eu cumpro tudo e tal. E Jesus começa atendendo a expectativa do jovem, né? Você sabe os mandamentos, gente boa? Ele diz, sei quais. Aqueles 10 lá do decálogo. Sei e tal. Aí cita lá. Aí Jesus vem com uma parada que não está na lei. Vende tudo e dá aos pobres. Não, essa parada aí eu não consigo fazer isso aí. Não tem nada a ver com lei, né? Não, e aí é que está a grande questão. Se você for parar para ver, lá no início, em Gênesis, quando ele cria, né, o homem, ele cria o homem para ter um relacionamento com ele. O fazer ou não fazer era meio que uma consequência natural de estar na presença dele, né? Quanto mais você está na presença de Deus, mais você é impactado por quem ele é e mais você se parece com ele, vamos dizer assim. Quando a gente coloca a Bíblia como uma relação de lei e não de relacionamento, você muda completamente a perspectiva. E essa é que é a grande questão eu tenho que conhecer a Bíblia, porque ela me mostra quem Deus é, mas ela não é um conjunto de regras. Ela é uma biografia, vamos dizer assim, que te permite conhecer e te mostra como se achegar mais. Te mostra os meios de você se aproximar cada vez mais. Do meu ponto de vista, né? E é engraçado que, assim, quando a gente fala de Bíblia como conjunto de regras, essa é uma forma de ler a Bíblia, né? Você pode ler várias passagens com vários olhares diferentes, né? Você pode ler com uma questão de obrigações. Então, o mundo judaico vai olhar lá as festas que tinham que cumprir, a guarda do sábado, tudo isso era muita lei, tal. Eu tinha que fazer a leitura.
então porque o Abraão fez isso, eu também tinha que fazer, então as pessoas vão repetindo esse negócio. Mas o nome que a gente até dá, né, a revelação de Deus, você tem um Deus que está se mostrando quem Ele é. Só que a gente pode, às vezes, olhar a partir do óculos que eu uso, né, ou dos olhos, né? O Diego, há várias semanas atrás, falou assim, não são os óculos. É uma expressão que o mundo usa para falar da cosmovisão, né? Mas os nossos olhos, eles enxergam a partir da formação que a gente tem, né? Do mundo que a gente vive. Então, se eu vivo sob um contexto religioso, em que é promessa, que Deus promete, que eu vou ficar rico, que eu vou tal, os versículos que falam sobre isso, eles pulam das páginas, né? Entendeu? Eles pulam. Mas se eu sou um calvinista, os textos que falam de eleição, soberania, eles também saltam, né? Sim. Eles saltam, porque a nossa visão é muito isso. Só que a gente precisa descobrir, o que você está apontando, é ler a Bíblia e descobrir o Deus que está se relacionando com o povo, né? Exatamente. O intuito, né? O seu intuito em ler a Bíblia é que vai te dizer exatamente como você vai desenvolver esse relacionamento. Porque a ideia principal da Bíblia é, como você falou, Deus se revelar ao homem. Se Ele está se revelando ao homem, é para que esse homem se aproxime, tenha de fato Deus está se permitindo ser conhecido. Exatamente, conhecimento de quem Ele é. Quando a pessoa te permite saber quem ela é, porque ela quer que você esteja próximo. É óbvio que na Bíblia, como você falou, tem as leis. Porque são princípios de conduta. Mas não são só leis. Mas não é só isso. O intuito principal na verdade, né, como você falou, se o primeiro mandamento é amar a Deus, já diz que a primeira lei já diz qual é o intuito real de toda a Bíblia, que é realmente aproximar o homem de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Só que quando Deus escreveu isso lá em Êxodo 20, Ele não escreveu desse jeito. Ele escreveu, não terás outros deuses diante de mim. É isso aí. Então, assim, mas que diz a mesma coisa, de amar a Deus com todo o seu coração. Eu acho que é como se a vinda de Cristo fosse para... Não, olha só, vocês entenderam errado? Volta aqui. Mas é isso mesmo, né? Vou explicar o que eu quis dizer aqui. Ele não veio revogar a lei. Ele mesmo diz isso, eu vim cumprir. Então, só que o entendimento que as pessoas tiveram da lei não era o entendimento que Deus passou para elas, né? A respeito da lei. A gente distorceu. Mas aproveitando assim, um gancho que você deixou aí no ar, você falou assim, quando Deus criou... É interessante que quando João escreve, ele fala isso, né? Na fala de Jesus, versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Ele escreveu a meu respeito. É um desafio aí para o pessoal que está participando da Academia da Alma. Cite um versículo de Gênesis até Deuteronômio, os escritos de Moisés, em que fale Jesus. E Jesus diz, Moisés falou sobre mim. E aí? Como é que a gente relaciona isso? O que você poderia dizer a respeito disso, né? É interessante, porque tem muita gente que acha que a Bíblia começou a falar de Jesus em Mateus, né? Mas a gente vê no Velho Testamento o tempo todo a Trindade se revelando, né? Deus Pai, Filho, e aí no Novo Testamento a gente vê mais de forma mais concisa e evidente o Espírito Santo, né? Para mim fica mais claro, não sei a percepção das outras pessoas, mas é de fato isso. Quando ele fala ali que vocês examinam para achar a salvação, mas é a própria palavra que vocês examinam, que testificam quem eu sou, é exatamente isso. Desde o princípio, eu acho interessante a fala de João, quando ele diz que o verbo, ele era o verbo e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Ele usa a mesma expressão do Gênesis, né? Mas é uma coisa que lógico, né? Eu falo de João porque eu realmente gosto, porque ele fala a partir da perspectiva do relacionamento que ele tem com Jesus.
Mas quando ele fala que sempre ele em terceira pessoa, né? Daí que tiraram isso para monografia, escrever em terceira pessoa. Ele é o discípulo amado. É isso aí. Quando ele fala que ele era o verbo e o verbo se fez carne, ou seja, desde o primeiro texto lá nós temos a ação dele ali. E que está ali, não pode ser negada. E aí, quando você se vê desde o primeiro texto lá no início da Bíblia, colocando a ação de Deus ali, de Cristo ali, do Espírito Santo ali, não tem como você negar que eles estavam olhando a Bíblia por um ângulo errado. Não, e é interessante, assim, porque é difícil fazer isso. A gente sempre, quando está no seminário, a gente aprende que todo sermão, independente de onde ele estiver, né, principalmente no Antigo Testamento, ele precisa ser cristocêntrico, né? Cristo precisa estar no centro e a gente precisa apontar para Cristo. Mas há um texto, enquanto ela falava aqui, eu até folhei a Bíblia aqui para recobrar minha memória. Se você abrir lá em João 3,14, Jesus vai falando assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, a serpente de bronze, né, que foi feita lá para cura, porque as pessoas estavam sendo picadas, né, como castigo de Deus. Engraçado que serpente a gente sempre liga com quem? Com Satanás. E aí Jesus faz referência a esse texto lá de trás, da serpente levantada, que é ele. Então assim, Moisés, quando escreveu isso, não tinha noção de que o que ele estava fazendo apontava para Cristo. Mas Cristo diz assim, olha lá, aquilo que aconteceu lá é o que vai acontecer comigo. E é o que de fato aconteceu, né? Sim. Então, mas aí me surge uma outra pergunta. Eu estou cheio de perguntas hoje. Por que as pessoas não enxergavam Jesus? Por que a gente, às vezes, hoje, continua lendo o Antigo Testamento e não conseguindo enxergar? No Antigo Testamento, que no Novo é mais fácil, né? Quando falo de Jesus é mais fácil. Mas por quê? É a forma como a gente busca? Achei interessante citar um dos versículos que ele fala que não é ele quem vai cobrar, né? Deixa eu ler aqui de novo, porque senão eu vou... Vai mudar a palavra. Não penseis que eu acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Aquele texto que vocês sabem de cor, é esse texto aí que vai jogar vocês no inferno. Que eles olham a Bíblia tanto a partir da lei e buscam só a lei, que é a lei que vai condená-los e não Cristo. Quando você começa a ler a Bíblia buscando somente ela como um conjunto de regras, um conjunto da própria história, né? De como a igreja está sendo formada e como seus pais foram formados e levados a Deus, automaticamente você está olhando ela a partir dessa perspectiva do eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo, para alcançar o céu. Uhum. Então, a gente está falando da motivação, então. Sim. É uma questão da motivação. Eu estou buscando na Bíblia Deus ou eu estou buscando de fato a lei? Estou buscando algo que eu vou ganhar. Eu posso também buscar o meu Deus, né? O Deus que eu construí na minha cabeça. Não, porque a gente aprende, existe uma máxima que a gente aprende no seminário, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Porque assim, da onde surgiram essas coisas? Você vai ver que é do mesmo texto sagrado. Aí você vai dizer, mas como? Como surgiu do mesmo texto sagrado? Porque nós levamos para o texto, em vez da gente permitir que o texto fale ao nosso coração, nós levamos para o texto aquilo que nós queremos, né? E aí nós acabamos fazendo com que o texto fale coisas que o texto não falou. Você me fez lembrar de uma coisa bem idiota agora, mas que é uma comparação muito, muito boa para isso. Na Academia da Alma pode, essa hora pode. Eu estava assistindo uma série e ela montava assim como se fossem vários deuses da atualidade.
Aí tem um episódio que fala da Páscoa. Aí vai uma festa com várias pessoas que tem a ver com a Páscoa. Tinha centenas de Jesus juntos. Aí a própria pessoa que dá de cara com a série falou, mas por que tanto Jesus diferente? Cada um cria um Jesus que quer. Mas é isso, então... Esse é o Jesus que aceita isso, mas não aceita aquilo. Aquele é o Jesus que faz isso, mas não faz aquilo. E é meio que isso, né? Uma comparação um pouco pesada, eu até diria, mas de fato é isso. Quando a gente começa a olhar a Bíblia a partir da nossa perspectiva, a gente quer montar um Deus que a Bíblia não apresenta. Eu vou dar um exemplo, você falou de um exemplo besta, vou dar outro. Há alguns anos atrás estávamos num sepultamento de um pastor, num velório de um pastor. Aí meu pai estava lá. Não sei se meu pai está agora ali, que eu não olhei, né? Não sei se ele está online, mas deve estar, porque ele sempre participa da Academia da Alma. Meu pai é testemunha disso. Aí foi um pastor, falou um negócio, do tipo assim, agora Deus está abrindo o livro da vida e dizendo, seja bem-vindo, fulano. Beleza. Aí foi outro pastor. Aí esse outro pastor disse assim, não é nada disso. Nessa hora o fulano está dormindo. Jesus! Não. E a família ouvindo tudo, esse debate. Não, a igreja cheia. Aí foi outro e disse que aquele pastor estava como um bebê querendo sair da barriga da mãe. E as coisas foram ficando mais complicadas. Até aí eu parei, né? Assim, aí eu fiquei prestando atenção. Depois daí... Parou, né? Travou. Nós fomos embora. Eu lembro da frase do meu pai. Foi uma frase bem impactante. Meu pai saiu da igreja e falou assim, a culpa disso é de vocês. Por isso que a igreja está do jeito que está. Vocês não chegam a nenhum acordo, velho. Cada um falou um negócio. E perdeu o foco principal, né? Que era consolar a família que estava perdendo assim, alguém. E agora? Tá dormindo? Abriu o livro da vida ou ele tá como um bebê querendo sair da barriga? Percebe? Então assim, a gente leva para o texto bíblico a nossa própria interpretação. Mas isso me faz lembrar... Você está participando da Academia da Alma e pode dizer assim, então é muito difícil ler a Bíblia. Não, não é. É por isso que eu quero fazer esse parênteses aqui para desmistificar isso. Jesus mesmo disse, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então se você quer encontrar Cristo, diga para Ele, Senhor, eu quero te encontrar nas Sagradas Escrituras. Agora, se você quer buscar só um argumento para brigar com a sua esposa, que ela ensina seu filho, está ensinando errado seus filhos, você também vai encontrar. Se você quer um argumento para separar, você também vai encontrar. Se você quiser um argumento para restaurar seu casamento, você também vai encontrar. Então, a questão a gente precisa ser sincero nessa busca. Dizer assim, Senhor, eu quero te encontrar. O Senhor falou que está aqui nas páginas do Antigo Testamento, então me permita te ver. Assim, eu fiz essa oração muitos anos atrás, quando eu li a primeira vez, eu falei assim, caramba, Jesus falou que está nas páginas do Antigo Testamento. Aí eu não encontrava, né? E aí eu pedi, eu falei, Jesus, eu preciso ver o Senhor, eu quero ver o Senhor, para mim é importante. Então, o que a gente está falando aqui é que se a nossa motivação do estudo estiver errada, o que a gente vai produzir no estudo é uma consequência de erros, é isso. Sim. De certa forma, sim. Toda a nossa motivação, ela gera efeitos diferentes, né? Se colocar à disposição de deixar realmente Deus fazer a mudança que Ele precisa fazer, dar o entendimento que Ele precisa dar, aí é diferente. Aí você realmente está se permitindo realmente ver Deus nas Escrituras e não moldar Deus de acordo a partir do meu gosto, com o que você quer. Que sim, por mais que seja difícil abrir mão dos seus próprios pensamentos, a verdade é essa. A gente tenta colocar um pouco da nossa ideologia dentro, fazer ela se encaixar dentro da Bíblia, porque
é difícil a gente aceitar que Deus é Ele, não é o que a gente quer. É verdade. Bem, caminhando para o final, eu queria só tirar algumas coisas que para mim foram muito marcantes. Se você quiser pensar também em algumas aí para falar. Então, para mim ficou muito claro de que aquele público a quem Jesus estava falando, né, os estudiosos da Bíblia, os fariseus, os escribas, eles estudavam, mas reparem, eles estudavam, mas o estudo não produzia relacionamento com Deus. Eles estudavam porque eles queriam tirar proveito desse estudo, que era alcançar a vida eterna. Então, para mim fica muito claro hoje de que eu preciso estudar, mas eu preciso ver a real motivação que eu vou para esse estudo, né? Eu posso querer estudar só para conhecer mais, eu posso querer estudar para esfregar na cara do fulano que ele não sabe, né? Eu posso estudar só para debater com um ateu. Eu posso estudar para debater com um ateu ou para ficar discutindo com o irmão de outra denominação, que é uma perda de tempo tremenda, né? Mas eu posso estudar para conhecer Jesus. E é esse, para mim, o foco principal. Então, Jesus falou para eles assim, vocês não me conhecem porque vocês não estão lendo da forma certa. Quando vocês examinam a Escritura, não é para me conhecer, vocês examinam a Escritura para ter a salvação. Então, para mim, é esse o alerta, simples. Então, eu saio daqui com aquela ideia assim, eu sempre preciso entender que quando eu for estudar a palavra, a minha motivação eu estou estudando para conhecer mais esse Jesus, conhecer Deus o Pai, conhecer o Espírito Santo e me aprofundar nesse relacionamento com eles. E a sua palavra? Sim. E aí, no processo natural, você vai estar mais parecido com Ele, você vai querer buscar mais Ele, você vai automaticamente alcançar as coisas que vêm dele. Uhum. É uma consequência, né? Exatamente. Isso deve virá. ser uma consequência, não um alvo. Muito bem. Foi muito bom estar aqui com você. Então, encerramos hoje essa série, né, sobre a disciplina do estudo. Na semana que vem, nós vamos começar uma outra série, ainda sobre desenvolvendo uma espiritualidade saudável. Mas agora nós vamos entrar nas disciplinas exteriores. É um nome novo, hein? Até aqui foram as disciplinas interiores, né? Falamos sobre meditação, oração, jejum e estudo. Então é tudo para aqui para dentro, né? Agora nós vamos falar daquelas que são externas. Quer saber mais? Semana que vem você participa e aí fica sabendo. Estou jogando só no ar aí para você ficar atento. Muito bom participar com você, tá, Cíntia? Obrigado pela sua participação. Ore para nós. Ora. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, trazendo verdade. Clareza, trazendo realmente a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, de fato, tocar os corações de todos que estão participando, que estão sendo alcançados por esse momento que tivemos, para que eles possam realmente buscar a Tua palavra no intuito de Te conhecer, de se desenvolver um relacionamento contigo, um relacionamento que traga, Senhor, todas as mudanças, que tragam, Senhor, uma transformação de vida, Pai. Uma vida pautada naquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar com cada um de nós e realmente fazer-nos Te enxergar e nos aproximarmos de Ti e sermos usados por Ti. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Até a próxima Academia da Alma. Boa noite.